Olá a todos os alunos do Explique Enem, meu nome é o Everton e nessa aula de Química nós vamos resolver alguns exercícios do conteúdo de estequiometria, parte 1. Então vamos à leitura do enunciado da questão 6 do nosso material, que diz o seguinte: em um acidente, um caminhão carregado de solução aquosa de ácido fosfórico, H3PO4, tombou, derramando um total de 24,5 toneladas dessa solução no asfalto. Uma forma de neutralizar essa solução e impedir um desastre ambiental ainda maior é fazer o tratamento com óxido de cálcio, CaO, conforme a reação balanceada. E aqui ele dá a equação química balanceada que representa essa reação. Então ele pergunta: quantas toneladas de óxido de cálcio seriam necessárias para reagir totalmente com essa quantidade de ácido derramada? Então veja que essa é uma questão em que tanto o dado quanto a pergunta são feitos em termos de massa. Então vamos para a resolução da questão. Então na resolução da questão, eu tenho a equação já balanceada, que foi dada pelo enunciado, e primeiramente nós vamos calcular a massa molecular das substâncias em que eu tenho os dados da questão e que no caso é a solução de ácido fosfórico, que ele me dá o dado, e ele pergunta em relação à quantidade de massa do óxido de cálcio. Então, o que nos interessa nesse caso é saber inicialmente as massas moleculares desses dois compostos, o dado e o que está sendo perguntado. Então, calculando a massa molecular do ácido fosfórico, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, então 3 vezes 1, mais 31, que é a massa atômica do fósforo, mais 4 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Então, somando as massas atômicas para essa molécula do ácido fosfórico, eu tenho uma massa molecular de 98 gramas por mol. E fazendo o mesmo procedimento para o óxido de cálcio, eu tenho 40, que é a massa atômica do cálcio, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio. Então, somando, eu vou ter 56 gramas por mol. Então, retirando aqui a informação da equação balanceada, eu sei que 2 mols de ácido fosfórico reagem com 3 mols de óxido de cálcio, de forma que 2 mols de ácido fosfórico vezes 98 gramas por mol, que é a massa molecular do ácido fosfórico, portanto, reage com 3 mols de óxido de cálcio vezes 56 gramas por mol, que é a massa molecular do óxido de cálcio. Então, aqui eu tenho a quantidade de mols para mols da equação balanceada, e aqui eu tenho a relação em gramas por grama para essa relação. Isso por quê? Porque na questão foi dada a massa da solução de ácido fosfórico que foi derramado, que foi 24,5 toneladas. Então, quanto de óxido de cálcio seria então necessário para neutralizar essa quantidade de 24,5 toneladas? Então, é isso que eu obtenho a partir da regra de 3 simples. Eu sei, portanto, que 2 vezes 98 vezes x vai ser igual a 3 vezes 56 vezes 24,5. Então, dessa forma, eu obtenho qual é essa quantidade em toneladas do óxido de cálcio necessário para neutralizar a quantidade de ácido fosfórico. Então, fazendo aqui a regra de 3 simples, eu tenho 3 vezes 56 vezes 24,5 dividido para 2 vezes 98. Então, portanto, isso vai me dar uma quantidade de 21 toneladas de óxido de cálcio. Então, a nossa resposta é a letra C, 21 toneladas.